E eu quero convidar a Débora aqui para tomar a palavra. E ela vai ministrar para nós, restaurando a autoridade dos pais. E é interessante, Débora, porque ontem nós falamos sobre casamento, né? Uma das nossas palestras, e a juventude estava aqui. Aí você pode achar assim, mas eu creio que o jovem pensa em casar, como agora pensa em ser pai. E ele vai ter que ter autoridade, e ele, como filho, também terá que entender que existe algo dentro dessa relação, né? E eu quero abençoar a sua vida, né? Você tem sido bênção. Ontem ela estava em Betim ministrando, né? A Débora tem caminhado por aí, sendo bênção na vida de várias igrejas, e tem sido bênção aqui junto com, né, o Mano e esse time gostoso e lindo do PPA, né? Débora, Deus te abençoe. Tá. Bom dia, queridos. O pastor Léo está pedindo para perguntar se estão ouvindo bem. Estão ouvindo? Ok, deixa eu colocar aqui em cima. A paz do Senhor Jesus, amados. Muito bom estar aqui mais uma vez no altar do Senhor, né? Estar na casa de Deus é muito bom, estar no altar é melhor ainda. É um privilégio. Sempre dá um frio na barriga, porque é muita responsabilidade. Mas a obra é do Senhor, né? Ele usa quem Ele quer. Então, que eu seja usada pelo Senhor hoje, amém? Ai, que bom que o senhor abriu, que o senhor está banada. Vamos orar, amados? Opa, vamos orar? Te convido a fechar os teus olhos. Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome. Nós te amamos, Deus. O Senhor é o Deus da nossa vida, da nossa salvação. Assente no trono do nosso coração e governe a nossa vida, Deus. Estamos aqui porque queremos aprender mais de Ti e porque queremos prestar culto ao Senhor. Como igreja, como corpo, juntos te adorarmos e exaltarmos o Teu nome. E neste momento agora, Deus, pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração as palavras santas do Senhor, Deus. Que venha somente aquilo que é do céu, nada terreno, nada humano, nada de mim mesma, mas apenas as palavras do céu para nós, Deus, para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso dia a dia, Deus, para a nossa vida corriqueira. Que possamos, através dessa palavra, desfrutar o melhor desta terra como família, Deus, como pais, como filhos. Nós já ministramos a paz do Senhor nas nossas casas. E eu peço ao Senhor, Deus, que abra os nossos corações, que quebrem as barreiras agora, que os pais estejam com o coração aberto para aquilo que vai ser falado. Tira todo o preconceito e que o Senhor venha mover nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Bom, eu acredito que todo mundo aqui é da igreja. Tem alguém visitante? Alguém de fora? Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe sua família, sua casa. O meu nome é Débora. Há uma visitante ali, mamãe de PPA, que foi no acampamento. Que gracinha, seja bem-vinda. Eu sou casada com o Mano, tenho 2 filhas, minhas filhas estão aqui, uma de 22 e outra de 24. Ou seja, já fui mãe de adolescente, de criança, de pré-adolescente. Agora eu sou mãe de meninas já no início da fase adulta. Eu sou pedagoga, formada em 99, desculpa. E desde que eu me formei, eu trabalhei dentro de escola toda a minha vida. Mais de 20 anos trabalhando na educação básica. Educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. Implantei um novo ensino médio agora, né, numa escola particular cristã, onde eu encerrei minha carreira na escola. É engraçado dizer isso, não é tão nova, já dizer encerrei. Porque realmente não tenho mais vontade de trabalhar em escola. Deus tirou aquele amor que eu tinha por escola. Não sei porquê. Acho que Deus tem outras coisas para mim. Trabalhei em escola particular, escola pública, escola cristã, trabalhei na escola Tiradentes, fui vice-diretora do Tiradentes, trabalhei com disciplina lá. E estava, então, terminando como diretora de uma escola cristã particular de 2.000 alunos. Então, tenho bastante experiência com pais, sempre no gabinete da escola, sempre conversando, orientando. E nas escolas cristãs por onde eu passei, eu sempre orava com os professores e com os pais. E em outras escolas também, como Tiradentes, às vezes eu atendia os pais e no final eu perguntava se ele acreditava em Deus e se eu podia fazer uma oração por ele. Sempre aconselhando, e também na igreja,
Desde nova, eu sempre comecei a trabalhar com adolescentes. Eu tinha 18 anos e liderava um grupo de meninos de 12 anos. A primeira vez que eu trabalhei eu tinha 18 anos. E desde então não parei mais com adolescentes, pré-adolescentes e juventude e criança. Coordenei departamento infantil numa igreja, na igreja do pastor Lincoln Portela. Depois eu e Mano nos tornamos pastores, fomos consagrados a pastores em 2014. E começamos a pastorear a juventude da nossa igreja, depois louvor da igreja, Mano já teve coral de idosas. Ou seja, o que eu estou dizendo? A minha vida, tanto na igreja quanto na escola, foi com pais. Foi com meninos, com crianças, com adolescentes. E eu percebi que o conflito de crianças e adolescentes e pais são sempre os mesmos, independente se são crentes ou não, se estudam numa escola particular ou pública. Os conflitos são os mesmos. Pai e filho, relacionamento, precisa de orientação. E Deus, então, me apresentou a educação parental. Primeiro, pela disciplina positiva. Depois, eu fui filtrando, de acordo com a palavra de Deus, convertendo o material. E Deus foi me trazendo, à luz da palavra, como direcionar os pais. E, desde então, eu trabalho só com a educação parental. Faço palestras nas igrejas, nas escolas, em condomínios. Onde tem pais, eu vou lá e ministro para os pais. Eu tenho uma escola de pais que é itinerante nas igrejas, duração de 6 meses, com inscrição previamente feita, e onde são tratados vários assuntos ao longo do semestre. E também um workshop, com duração de 8 horas, eu faço nas igrejas, o dia inteiro de imersão só sobre educação de filhos, envolvendo vários aspectos. E hoje eu vou falar sobre o resgate da autoridade. Os pais, antes está ali o meu Instagram, que eu queria muito que vocês seguissem, quem aqui ainda não segue. Dá para enxergar bem? Filho como flecha, porque o nosso filho é uma flecha, né? E esse tema me acompanha há muito tempo atrás. Não sei se quem é antigo na igreja, uma vez eu preguei aqui, lembra, pastor Aline, sobre filho como flecha, né? Deus já estava colocando isso no meu coração e eu nem imaginava. E esse Instagram tem sido bênção para mim e para as pessoas que seguem, porque eu recebo retorno, recebo muitos beijos, abraços, muitas mensagens carinhosas de que têm sido abençoadas com os vídeos que eu coloco, com os artigos que eu escrevo. Então, eu te convido a seguir e passar também para pais que precisam conhecer um pouco mais sobre como educar o filho à luz da Bíblia. Porque a luz do mundo está cheio na internet. E como o nosso seminário tem perguntado sobre que voz você tem ouvido, a internet tem muitas vozes erradas. Eu te aconselho a seguir este Instagram aí, porque esse é bênção e esse tem uma voz que você pode ouvir, que ela está totalmente baseada na palavra, viu? Então, hoje, nós vamos falar sobre o resgate da autoridade dos pais. Aponto para cá, Léo? Então, liga aí, por favor. Para cima? Está. Isso. Por que resgate? Porque foi perdida. Nós somos de uma geração que muitos aqui cresceram à base de muito autoritarismo, onde então as crianças não tinham voz. Não interessa o que a criança sentia, não interessava o que ela pensava, simplesmente cala a boca, obedece. Papai, eu quero falar. Não, é assim e ponto. A criança não tinha voz, só o pai que tinha. Com o tempo, resolveram dar voz às crianças e aos adolescentes, o que é importante. Todos precisam ter voz. O problema é que deram voz aos filhos e silenciaram a voz dos pais. Então começou uma decadência na educação, que já não era boa por causa do autoritarismo, veio para um outro extremo chamado permissividade, e o pai ficou sem voz dentro de casa. Não sei como é a sua casa, mas muitos lares os pais não têm voz nenhuma. São os filhos que decidem, que querem, que escolhem o cardápio, o passeio, as férias. Muda-se alguma coisa porque a criança diz que não quer. Então, a criança está cheia de voz. Então, nós precisamos que essa criança, sim, tenha voz, mas que ela tenha respeito e que o pai exerça o seu papel de autoridade. Que o pai volte a falar, que o pai volte a exercer a autoridade que Deus deu a ele. Por isso que eu tenho falado sobre esse resgate. Vamos resgatar essa autoridade. E vamos pensar, por que tem tanta resistência à autoridade? Nas escolas, nas famílias, como que os meninos resistem à autoridade? Tanto de professores, quanto à autoridade militar, autoridade eclesiástica. Vocês já perceberam que é uma resistência? Muitos porque não sabem o que é autoridade. Porque há uma linha muito tênue entre autoridade e autoritarismo.
Quem viveu ou vive no autoritarismo, acredita que isso é autoridade. Então não quer passar isso para o seu filho. Eu não quero que o meu filho viva o que eu vivi. Eu não quero que ele sofra o que eu sofri. Não está totalmente errado. Só que vai para um outro extremo, porque não conhece o que é autoridade. Ou seja, o que está acontecendo nessa família? Por que eles estão errando? Por que não estão... Léo, por que não passa? Não é isso? Demora um pouquinho? Tá. Por falta de conhecimento do que realmente é autoridade. Acendeu uma luzinha. Agora apagou de novo. Então estava ligado. Por falta de conhecimento. A gente conhece esse versículo há tanto tempo, né? Antes eu quero te dizer uma coisa. Eu vou dizer vários versículos. Então eu te aconselho a não abrir a Bíblia para você não perder tempo, mas você anotar. Pega o seu bloco de notas no seu celular, ou um papelzinho no cantinho da sua Bíblia. Nós vamos ler aqui uns 15 versículos. O PowerPoint é só de versículo, para você não perder tempo abrindo a Bíblia, tá bom? Então, Oséias 4:6, que a gente conhece. O meu povo perece por falta de conhecimento. E famílias estão perecendo por falta de conhecimento, por falta de saber o que é autoridade, por falta de saber como aplicar essa autoridade com amor, sem autoritarismo, sem permissividade. Vocês concordam comigo que existem famílias perecendo? Às vezes na nossa casa, no vizinho, na nossa família, a gente na escola, a gente percebe, a gente tem amigos, pais, que a gente pensa, meu Deus, esse pai está totalmente errado, não está sabendo educar o seu filho, por falta de conhecimento, né? E o maior modelo de autoridade de pai é Deus. Então, nós precisamos focar no que Deus faz. Quando nós vemos Deus tratando o povo, por toda a Bíblia, nós precisamos entender que é Deus tratando o seu filho. Israel, o filho amado de Deus, o povo amado de Deus é o filho de Deus. Então, quando eu vejo Deus tratando Israel, eu vejo Deus tratando um filho, e é o meu modelo de como eu vou tratar o meu filho. Este é o maior modelo de autoridade e de amor. Quando eu leio aqui, Romanos 13, 1 e 2. Não, peraí, pulei um versículo. Isso, Deuteronômio 8:5. Fiquem sabendo que o Senhor nosso Deus os corrige como um pai corrige o filho. Amém, queridos? Deus é o nosso modelo de como corrigirmos os nossos filhos. Então, para começar, existe correção. Nós precisamos corrigir os nossos filhos. Deus corrigia o povo na palavra, Deus corrige-nos hoje. E precisamos também corrigir os nossos filhos. Se você não corrige o seu filho, você está no papel de negligência. Negligência é pecado. Não sejam negligentes, corrija. E nós vamos conversar um pouco mais sobre isso aqui, né? Então, Romanos 13, 1 e 2. Diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. A autoridade não é algo negativo, não é algo opressor, como o mundo tem pregado. É algo bênção, é fundamental para as nossas vidas. Tanto que foi o próprio Deus quem ordenou. E Deus não institui nada que é ruim. Se Deus colocou autoridade, se Deus criou autoridade, é porque ela é boa, ela é fundamental e ela é necessária, né? E toda alma, como diz o versículo, inclui crianças, não é? Toda alma esteja sujeita às autoridades. Eu não vou falar hoje de autoridade civil, militar ou eclesiástica, eu vou falar de uma autoridade parental. Os filhos precisam estar sujeitos à autoridade do pai. Toda alma esteja. E muitas vezes a gente acha que os nossos filhos ainda não precisam estar sujeitos à autoridade. Ele ainda é tão pequenininho. Ele não sabe ainda o que é obedecer. Quem vai ensinar? Você. Não chega uma hora em que vira uma chavinha e ele começa a se tornar obediente. Não existe isso. Depois passa. Se não ensinar o correto, não passa. Nós precisamos ensinar o quanto antes o que é obediência. Nós cristãos temos muito medo de entrar com teologia para os nossos filhos. E o mundo não tem medo nenhum de entrar com as maldades dele.
Então, nós precisamos pensar, nunca é cedo para falar de Jesus para os nossos filhos. Nunca é cedo de mostrar que existe uma palavra chamada obediência e que ela gera bênção. Então, que toda a alma esteja sujeita, inclusive os nossos filhos, né? É essa autoridade de pai que vai conduzir o nosso filho nesse mundo. É essa autoridade que vai inserir valores na vida dos nossos filhos. Porque se ele não está sujeito a mim, como autoridade sobre ele, eu não vou conseguir colocar valores, plantar valores no coração dele. Quando eu sou autoridade, eu consigo plantar valores na vida do meu filho. E nós vamos conhecer hoje, de fato, então, o que é autoridade. Né? Já que o mundo se confunde sobre o que é autoridade, nós vamos falar sobre 8 características da autoridade. E que eu quero que você reflita, mesmo já sendo um pai de filho adulto. Será que eu errei? Será que eu acertei? Vai fazendo um checklist, olha, isso aqui eu estou indo bem, isso aqui não deu certo. Quem sabe você não vai sair daqui hoje e vai conversar com seu filho adulto. Filho, eu errei em algumas coisas. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos liberar perdão um para o outro? Porque, queridos, o que acontece na infância não fica na infância. Você pode ser um adulto, às vezes, triste, frustrado, mas não percebeu ainda que há uma tristeza lá dentro, decorrente de algo que aconteceu lá atrás na infância. E às vezes precisa de um perdão, uma conversa, um abraço e pronto. E Deus age no resto. Né? Perdão, ele é atitude. Então, quero que você fique muito atento, mesmo que você já tenha filhos adultos, viu? Fique atento aqui, porque você pode ajudar alguém que está precisando. E você que é jovem, você vai entender por que seu pai age de tantas maneiras diferentes que você esperava de outra forma. Você vai entender por que, por isso que meu pai é chato. Por isso meu pai fala assim comigo, tá? Amém? Todo mundo com o coração aberto? Pais e filhos? Amém. Então, vamos lá. Autoridade, primeiro ponto, anote, queridos. Anote, autoridade tem limites. Para começar, tem que ter limites. A autoridade é como a margem de um rio. Aquelas águas que saíram de você, elas vão desaguar no rio, no mar. Vão, você querendo ou não, o seu filho vai crescer, vai se tornar um adulto, ele vai para a sociedade, querendo ou não. Agora, como essas águas vão chegar lá? Turbulentas? Incompletas? Porque não teve margens, então elas se desaguaram? Você é a margem que conduz este rio. Você que fala, isso não pode. Filho, na nossa família, isso é um valor para nós. Eu preciso que você cumpra isso. Abaixa o tom, não fala assim aqui em casa. São os limites, você entende que você vai margeando? É você que diz o que pode e o que não pode, não interessa o que é lá fora. Cada criança é um rio diferente. Cada margem são os pais daquele rio. É aquele, você não é todo mundo? É isso. Você é o meu rio. Eu quero que você chegue no mar e faça diferença naquele mar. Então, eu preciso estabelecer os seus limites. Gritou com a sua esposa, querido? Não deixe. Levante e diga, rapazinho, abaixa o tom para falar com a minha mulher. Ela é minha mãe. Antes de ser sua mãe, ela era minha esposa. Antes de te proteger, eu preciso proteger a minha esposa. Coloque limites, mostre para o seu filho o valor de um casamento, entende? O valor de respeitar a esposa. Os limites são você que coloca, não é o mundo, não é o modismo, não é a mãe do coleguinha. Você. Cada família tem o seu valor, tem as suas virtudes, tem o que é importante para você. Como nós todos somos cristãos, estamos falando na palavra, eu acredito que os nossos valores são muito parecidos. Principalmente os valores cristãos, né? E limite, querido, eu te digo, limite é amor, viu? Não tenha medo de colocar limites, porque esse é o seu papel. Quando você coloca limite, você está amando, você está protegendo o seu filho. Mas ele precisa entender isso, então você vai explicar para ele que esse limite é proteção. Mostra para ele um rio, mostra para ele imagens. Principalmente quanto menor for, precisa do lúdico, que você está ali para guardá-lo. Amém, queridos? Para protegê-lo. Uma criança sem limite, ela faz o que quer. Faz ou não faz? Ela faz o que quer, a hora que quer. Tem criança que só toma banho porque quer tomar banho. Não porque eu preciso tomar banho, porque quer. Só come a comida, uma proteína, uma comida mais saudável, quando quer. E não é isso. Não é correto. A criança não pode fazer o que quer, ela se torna egoísta. Porque tudo é do meu jeito.
entra um hedonismo sem fim e aquilo vai crescendo. Como eu disse, se não corrigir, não muda. Ele vai crescendo e vai potencializando esse hedonismo, o prazer a qualquer custo. Porque primeiro é como uma pirraça, aí ele consegue o que ele quer. Ele vai crescendo, ele vira um adolescente. Aí ele dá aquele showzinho, que bate a porta, que grita, que faz aquele escândalo, você não me ama. Conseguiu o que queria, está sem limites. Então, se não corrige, potencializa. Viu, queridos? E não importa o preço para conseguir o que eles querem, né? Quando não tem limites. Nós vemos isso nas escolas. Alunos que não respeitam o professor, que não têm limites, não respeitam a autoridade dentro da igreja, porque não tem limites dentro de casa. Quem vai colocar o limite são os pais. E a autoridade, ela te traz esse limite. E o que diz a palavra em... Eita, maravilha. Isso, Deuteronômio 1:31. Vocês viram como nosso Deus nos levou pelo deserto, como um pai leva o filho e nos guiou o tempo todo até que chegamos a este lugar. Até que chegamos em Canaã. Você vai guiar o seu filho até chegar em Canaã. O trabalho de pai não termina. Seu filho já é adulto, já está casado. Seu filho mora em outro país. Continue guiando o seu filho, orientando, aconselhando, por telefone, por WhatsApp. Meu filho, como você está? Filho, eu vi você tratando a sua esposa, não achei legal isso. Ajuda o seu filho a educar os seus filhos, continue orientando, não pense que o trabalho acabou. O trabalho muda, não tem mais, vai escovar o dente, vai tomar banho, né? Não tem mais o cuidado com os amigos, mas continua a orientação. Então, queridos, é nossa função guiar os nossos filhos, como Deus guiou o seu povo pelo deserto. Nós devemos guiar os nossos filhos. Por isso, filhos, que os pais colocam tantas regras, porque eles precisam te guiar para o caminho certo. A nossa missão é te entregar para Jesus. A nossa missão como pais é, no final de tudo, falar: Deus, eis aí um servo do Senhor, um crente em Jesus Cristo. Não é um advogado, um professor, um engenheiro, um pastor. Não é esse o nosso objetivo de vida. Não é fazer dele um profissional. Nosso objetivo é fazer do nosso filho um crente em Jesus Cristo, um servo do Senhor. Alguém que vai ser posicionado neste mundo. Então, para isso, precisa sim de colocar os limites, porque é zelo. Amém, queridos? Bom, espero que amém, né? A autoridade tem sinceridade. Tem sinceridade. Deus nos mostra em Deuteronômio 28 as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Tem clareza, tem sinceridade no relacionamento. Deus mostra as consequências. Deus mostra os limites, o que o seu filho pode fazer, o que ele não pode, e as consequências daquela ação. Tudo tem consequência, é lei da semeadura e da colheita. O que você fala, você arca com as consequências do que falou, sejam boas ou ruins. Quando você não fala, você arca com as consequências do silêncio, sejam elas boas ou ruins. Tudo tem consequência. O seu filho vai crescer, vai se tornar um jovem, um adulto, e ele vai ver que na vida tudo tem consequências. As suas palavras, os seus atos. Chegou atrasado no trabalho, chegou de novo 2 vezes, vai ter um balão, tem uma coisa assim, de voltar para casa. E aí, de repente, esse jovem, como assim? Eu nunca fui penalizado. Né? A vida, existem consequências, existem punições. E nós precisamos, desde cedo, ter sinceridade com os nossos filhos. O que é isso, filho? Se você fizer isso, você vai ter tal consequência. Vai ter uma consequência se você fizer isso, porque isso é errado. Você não pode fazer isso, mas se você escolher isso, saiba que existe uma consequência. Deuteronômio 28, 2, a gente tem: obedeçam ao Senhor e Ele lhes dará todas essas bênçãos. E Deus, então, destrincha todas as bênçãos da obediência. Mostre isso para o seu filho, que obediência gera bênção, que obediência traz maravilhas sobre ele, que ele vai viver bem nessa terra porque ele obedece aos seus pais. Por que a juventude morre tão cedo? Porque estão desobedecendo. Por que tantas pessoas infelizes? Porque desobedeceram. Porque a Bíblia diz que aquele que obedece vive muito e vive feliz e vive bem. Então, mostre que na obediência há bênçãos. Mas olha que interessante, mais para frente, no 28, a partir do verso 15, Moisés também fala: porém,
Se vocês não derem atenção ao que o Senhor nosso Deus está mandando, e não obedecerem às suas leis e aos seus mandamentos que lhes estou dando hoje, vocês serão castigados com as seguintes maldições. E vem aquele tanto de maldição. Vamos pensar, castigado? Nós lemos essa palavra tão terrível na Bíblia? O que as vozes do mundo estão dizendo? Não castigue. Castigo traumatiza. Não é isso, gente? O mundo está dizendo isso. Peraí, então Deus está muito desatualizado. Acho que Deus precisa abrir uma conta no Instagram e seguir alguns educadores parentais que falam que castigo traumatiza. Deus não está sabendo disso, não. Só que antes da gente ficar ouvindo criaturas incrédulas, incircuncisos, vamos ouvir o Criador. Ele criou o ser humano. Ele criou a alma do ser humano. Ele sabe o que é bom para o ser humano, o que não é bom para o ser humano. Foi Ele quem nos criou. Ele conhece a nossa psique, Ele conhece o que nos traumatiza, Ele sabe o que é mal para nós. Se castigo, aquele castigo de alguém que ama, não do autoritário, deste que exerce essa autoridade autoritativa, participativa, com diálogo, com respeito, porque o nosso Deus é assim. Essa autoridade, querido, ela pode gerar, sim, uma consequência, um castigo. Não tenha medo da palavra castigo. Deus não teve medo. Eu amo a palavra de Deus, porque Deus é tão sincero. Ele é sincero. E nós, às vezes, escondemos dos nossos filhos as verdades. Usamos meias verdades, meias palavras. Fale claramente. Filho, isso é errado. Isso você vai ficar de castigo. Não, olha, Deus não tem medo de dizer as verdades. Deus não tem medo de dizer não. Você que trabalha em escola, várias vezes a gente acontece assim. Vai fazer lá o cartaz dos combinados da educação infantil. E por muitas vezes eu vivenciei isso. Não pode escrever, não corra, não grite, porque é que traumatiza. Coloca assim, fale baixo, ande devagar. Eu falo, que frescura. Dos 10 mandamentos, 8 começam com não. E os outros 2 têm não dentro. A gente não tem que ter medo do não. Não é uma palavra libertadora. É uma palavra mágica, uma palavra que transforma. E sabe as palavrinhas mágicas? Por favor, desculpa, obrigado. Por que não existe no meio delas o não? Os pais são os primeiros a ensinar para os filhos que existe uma palavrinha chamada não. Uma palavra que te freia, que te limita. Amém, queridos? Não tenha medo, viu? Não estou dizendo para você ser autoritário. Espero que vocês estejam focados e entendendo. Existe um equilíbrio. Nosso Deus é Deus de amor, é Deus equilibrado. Nosso Deus não é autoritário. Você vai perceber isso mais para frente. Eles foram castigados, queridos, lá, e a gente sabe disso. Tem consequências até hoje, porque eles desobedeceram a Deus. Deus não faz pegadinha com ninguém. Vocês desobedeceram, então vocês vão passar por um castigo. Isso porque Deus é fiel à palavra dele. Não porque Deus é mau. Porque às vezes os adolescentes pensam isso. Deus era mau no Velho Testamento, né? Não. Deus é bom, Deus é amor, Deus é justo, Deus é fiel. E você? Você é fiel à sua palavra? Você cumpre a consequência que você disse para o seu filho? Porque Deus tem moral, porque Deus cumpriu. Se você não cumprir, você vai perder a moral com seu filho. Vai falar, que pai bobo, está achando que eu estou acreditando. É só fazer 3 chorinhos que ele vai deixar. Entenda, querido, seja fiel à sua palavra. Pense antes de falar qual consequência ele vai ter. Não dá uma consequência, vai ficar 1 mês sem celular. 1 semana você já esqueceu. Aí você vai passar por bobo. Vai tirar o celular? Pense, eu vou ficar atento 2 dias. Depois de 3 dias eu já perdi. Então você vai ficar 2 dias sem celular. Para que você não perca a sua autoridade. Amém, queridos? Amém, gente? Se vocês não falam amém, vocês estão dormindo. Eu estou falando muito devagar. Autoridade tem relacionamento. Por isso que não é autoritarismo. Porque tem relacionamento. Agora eu vou te perguntar, você ouve o seu filho? Porque o autoritário não ouve. Você conhece o seu filho? Hã? Não as características físicas, mas você conhece as habilidades do seu filho? O que ele sabe fazer de bom? Habilidades de vida. Ele é empático? Não sei. Seu filho é respeitoso? Seu filho é organizado? Seu filho tem disciplina? É pontual? Ele segue os seus compromissos com disciplina? Você conhece as habilidades dele?
para você potencializar? Você conhece as dificuldades que ele tem? As dores do seu filho? Principalmente o homem, às vezes, não sabe qual é a dor que o filho sente na escola. O seu filho adulto, você conhece as dores que ele sente no trabalho? As pressões que ele vive no trabalho? O seu filho que começou a trabalhar há pouco tempo, tem 20 e poucos anos, primeiro emprego, fica às vezes inseguro como trabalhar, você aconselha, você orienta, você conhece o seu filho? Queridos, não é só comprar comida e pagar boleto. Não é isso, precisa de conhecer, relacionamento, ouvir. Qual foi a última vez que o seu filho te contou algo sobre a vida dele? E eu vou te fazer uma pergunta. Se o filho não precisa responder, a não ser que seja boa a resposta. Não bate papai de vergonha, não. Se você fizer algo errado, adolescente, se você fizer algo errado, você vai correr para o seu pai ou do seu pai? Isso é sério. Aposto que o pai pensou, vai correr para mim, vai me contar. Será? Será que ele vai ter liberdade para falar algo errado que ele fez? Será que ele vai encontrar alguém que vai só puni-lo? Ou alguém que vai conversar, que vai ouvir, que vai querer entender? Filho, entendi que você fez isso, não foi legal. Vamos pensar, por quê? O que te levou? Qual foi a motivação? O que você estava pensando? Como será que está agora fulano? Será que ele vai receber um conselho, uma orientação? Ele vai sair dali mais maduro? Mesmo que no final precise ali de uma varinha, de uma consequência, mas houve um aprendizado, houve uma conversa, teve um relacionamento? Depois você pode até perguntar para o seu filho, filho, e aí, você correria para mim ou de mim? Se ele correria de você, querido, mude. Comece a conectar-se mais com o seu filho, a conhecer mais o seu filho. Porque aí você vai ver que ele vai correr para você. Viu? E nessa autoridade, é o pai que cria essa ponte. A Bíblia diz em Malaquias, converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O que vem primeiro? A conversão do coração dos pais aos filhos. Converta o seu coração para o seu filho. Às vezes nosso coração está convertido, está direcionado tanto para o trabalho, para a academia, para o salão de beleza, para as contas que tem que pagar, para a pós-graduação, para o mestrado que eu estou fazendo, tudo coisa lícita, mas volte o seu coração também para o seu filho. Tem um ser do seu lado precisando da sua atenção. Às vezes você lidera uma célula, você está com a sua atenção voltada para as pessoas da célula, mas não está voltada para o seu filho que está com dores dentro de casa. Você está orando por alguém da célula, mas esquece de orar pelo seu filho que está sentindo uma dor, que está com uma dificuldade no trabalho, na escola. Crie essa ponte, cave diálogos. Como é que foi a escola? Beleza. Não acabou o assunto. Para ele acabou. Se você quer uma conexão, então não acabou o assunto. E aquela aula de matemática? E aquele trabalho? Como é que eu sei do trabalho? Porque na semana passada nós conversamos sobre trabalho, entende? E aquele professor, filho, ele estava mais calmo hoje? Vai criando relacionamento. Daqui a pouco seu filho está te contando. Hoje na escola foi ruim. Hoje na escola eu xinguei o menino. Quando eu vi, eu já tinha batido nele. Ou então o menino me fez um bullying comigo. Relacionamento é você que vai criar essa ponte. Não espere a maturidade do seu filho te procurar e falar, papai, vamos ser conectados. Não espere. Você é o adulto da relação. Viu, queridos? Crie memórias afetivas, né? E o clássico que nós conhecemos, Deuteronômio 6 e 7, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Como que eu vou ensinar a palavra de Deus para o meu filho? Com persistência. Mas quando? Não é só no culto doméstico, se tiver. Não é só trazendo para a igreja. É como? Converse com elas. Quando estiver sentado em casa. Quando estiver andando pelo caminho. Quando se deitar. Quando se levantar. O que é isso, queridos? Isso é presença. Você só vai ensinar a palavra de Deus para o seu filho se você estiver presente na vida dele. Porque é sentando, levantando, deitando, conversando, andando pelo caminho. Olha que ideia boa. Deixa o carro um pouco, começa a vir para a igreja um pouquinho a pé, se você mora pertinho, vem andando pelo caminho, conversando sobre as coisas de Deus, porque o trânsito te impede de dar atenção para uma conversa bacana às vezes. E nesse andando pelo caminho, eu vou conversando não só sobre a Bíblia, mas sobre as coisas da vida, sobre os dilemas meus, dele. Eu vou trocando ideias com meu filho, um trabalho que eu tive, uma dificuldade com alguém. Filho, ontem no trabalho eu tive uma dor de cabeça, aconteceu uma situação comigo. Ele vai querer se interessar, você pode ter certeza que ele se interessa pela sua vida. Pais, estou certo ou não estou? Quando você começa a falar do que aconteceu com você, eles ficam atentos. Eles querem saber o que aconteceu.
Como que você resolveu um conflito no trabalho? Mesmo se você resolveu errado. Filho, aí eu dei ruim. Quando eu vi, eu já tinha xingado meu patrão. Não, pai, você é doido. Não, mas amanhã eu vou lá, vou conversar com ele. Deixe o seu filho te conhecer, andando pelo caminho, sentando, levantando. Amém, queridos? Presença. Não espere isso do seu filho. Isso é de você, né? E uma coisa que eu quero falar aqui antes de passar para frente sobre presença. A boca fala o que o coração está cheio. Quando o seu filho soltar uma palavra entre os dentes, não despreze. Ele falou algo que está incomodando. Você não vai voltar, como é que é? Já com o chinelo na mão, não. Filho, o que você falou? Não, nada não. Não tem uma coisa que está te chateando. Você falou que eu só gosto do seu irmão, foi isso que você falou? Para tudo. Apaga o feijão e vai conversar com ele. Porque entrou um sentimento ali de que você só gosta do irmão mais novo. E o inimigo ama esses sentimentos distorcidos. Para fazer uma confusão no coração do seu filho. Cresce, às vezes, dois irmãos que não se dão bem. Porque desde pequeno ele acha que ele é o preterido, que o outro é o queridinho. Tá, queridos? Soltou qualquer coisa. Não faça assim. Ah, para de bobeira, menino. Converse. Por que você está falando isso? Tente entender o seu filho. Cave esses relacionamentos. Porque às vezes você vai evitar uma grande dor no futuro, resolvendo ali. Né? Nasceu um bebezinho, o filho maiorzinho, ele sempre acha que foi desprezado, né? Mostre para ele, quando ele era bebezinho, as fotos dele bebê, como que ele dava trabalho. Conte para ele os casos que você passou. E fala para ele, coração de mamãe, cabe todo mundo. Cabe mais um, cabe mais dois, cabe mais três. Chega, né? Tá bom, né? Cabe, mas não precisa, né? Mamãe ama todo mundo, papai ama todo mundo, os filhos que Deus manda a gente ama. Agora, se não tiver essa conversa, parar para mostrar as fotos, relembrar de quando era criança, ele vai ficar sempre achando que você ama mais o bebê do que ele. Então, queridos, a boca fala do que o coração está cheio. Não sou eu que estou dizendo isso. Aqui tudo é Bíblia. A Bíblia diz, só sai da sua boca o que está cheio. Sabe quando você fala demais, falei besteira? Você falou o que estava no seu coração. Às vezes falou na hora errada, do jeito errado, para a pessoa errada. Às vezes era para falar só para Jesus. Falou para o marido que não precisava ter falado. Mas falou, porque está cheio aqui dentro. Amém, queridos? Não despreze o que outras pessoas falem. Sempre esteja atento ao que as pessoas falam, viu? E Deus tanto não é autoritário, queridos, que Deus criou o relacionamento. Às vezes a gente vai ouvir o nosso filho, você pensa assim, já sei o que ele vai falar. E quantas vezes nós vamos orar? Todas as vezes que nós vamos orar, Deus sabe o que nós vamos falar, não sabe? Principalmente aquelas orações de anos para o marido converter. Todas as orações Deus está ouvindo com prazer, os anjos recolhendo as lágrimas. Por que quando o nosso filho vai falar a terceira vez, fala, já sei, de novo? Olha como que Deus não é autoritário. As pessoas querem colocar Deus como mau, como autoritário, que castiga. Não, Ele ama nos ouvir. Ele fala que, o salmista diz que Ele se inclina para nos ouvir. E a gente nem dá atenção para os nossos filhos. Ou Deus é o nosso modelo de pai, ou Deus não é. Amém, queridos? Amém? Vamos lá. A autoridade tem papéis definidos, cada um no seu quadrado. Qual é o papel de pai? Lugar de autoridade. Esse é o lugar do pai. Lugar do filho, papel do filho, obediência. Mas tem duas coisas que tiram os pais do lugar de autoridade. Os erros. Sabe quando você pesa a mão? Você foi dar só um tapinha, deixou o bumbum dele roxo. Aí você errou, você foi falar, você falou demais, falou que não deveria, magoou o coração. Aí você erra, sabe o que acontece? Isso te tira do lugar de autoridade. Não sei corrigir. Não nasci para ser pai. Aí você sai da autoridade. Fala, não, mulher, vai você. Você que leva jeito para isso. Não, querido. A gente vai errar. A gente vai errar sempre. Primeira vez que eu e Mano somos pais de meninas adultas. Somos pais de uma moça que está noiva. Nunca fui mãe de noiva. É a primeira vez. Vou errar. É a primeira vez que você pode estar sendo mãe de um pré-adolescente ou mãe de um adolescente. Você vai errar. Não espere ter 100% de certeza para agir. Haja. Se errou, volte e peça perdão. A gente tem que ter um pé na frente de ousadia. Eu vou corrigir. E um pé atrás de humildade. Filho, eu errei. Eu pesei demais, me perdoe. Isso é autoridade. É você saber reconhecer um erro. E não deixar o seu erro te parar. Outra coisa que para e que te tira da sua autoridade é a culpa. Culpa porque trabalha o dia todo. Culpa porque não gosta de brincar. Culpa porque não é carinhosa.
E essa culpa te fala assim, como que eu vou corrigir o meu filho se eu sou uma péssima mãe? Aí você começa a ser uma mãe permissiva, para ele te amar, porque eu sou tão ruim. Eu já fico o dia todo fora, quando eu chego em casa eu ainda tenho que educar. É óbvio que tem que educar. Então, querido, não deixe a culpa te parar, viu? Você trabalha o dia todo fora, não pode diminuir o seu tempo realmente para ficar um pouco mais com seu filho. Ele tem que ficar só na escola, conheça a escola, conheça os princípios. Ele fica com a babá, conheça a babá. Porque a babá vai pôr o celular na mão dele para ele ficar quietinho o dia inteiro e ela no WhatsApp dela. Pense, precisa mesmo? Porque o ideal é que você fique mais tempo com seu filho. Mas se não precisa, não tenha culpa disso. O tempo que você tiver com ele, invista. Invista em amor. Invista em muitos abraços. Invista em correção, em educação. Se você não acredita em você mesmo, se você não está no seu lugar de autoridade, se você não se posiciona, ou por medo de errar, ou por culpa, se você não se posiciona, o seu filho nunca vai te ver como autoridade sobre ele. Nunca vai sentir segurança em você. Não precisa cobrar do seu filho que ele te ame. Não queira ser um pai bonzinho. Seja um bom pai. Lembra disso, servos, que eu falei com vocês no acampamento? Não queiram ser um líder bonzinho. Seja um bom líder. Isso é completamente diferente. O pai bonzinho deixa o filho fazer o que quer. É permissivo. Porque eu quero que meu filho me ame. Seu filho vai te amar, querido. Não precisa ficar perguntando ao seu filho se ele te ama. Não, ele te ama. Você é o herói da vida dele. Você é a mulher da vida dele. Seu filho e sua filha te amam. Cobre dele respeito, obediência. Não precisa ficar cobrando amor, porque se você ficar cobrando amor, você tem que me amar, você vai se sentir na posição de ser permissivo. Porque aí eu tenho que fazer algo que ele faça, que ele me ame. Porque eu sou um péssimo pai. Então eu tenho que ser bonzinho. Você vai perder o seu filho. Seja um bom pai, não um pai bonzinho. Amém? Amém? Tem que nascer no seu coração, querido. Hebreus 6, de 1 a 4, mostra muito bem o lugar da autoridade de cada um, né? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Esse é o papel do filho. Obedecer, honrar. É só isso, filho. Faça o seu papel. E o papel dos pais? Pais, não irritem seus filhos. Engraçado Deus colocar isso lá, né? A palavra. Não irritem. Tem pais que irritam os filhos. O filho levantou, com muito custo, arrumou a cama. Nunca faz isso. Aí, um dia ele resolveu que vai obedecer, né? Foi na palestra, agora eu vou obedecer meu pai. Arruma a cama. Aí, no outro dia, o pai chega e fala assim, resolveu arrumar a cama, preguiçoso, hoje ficou esperto. Jogou tudo por água abaixo. Irritou. Vocês percebem que há situações assim no dia a dia, que a gente irrita os nossos filhos. E a Bíblia está dizendo para a gente não irritar os nossos filhos. Não cutuca cobra com vara curta. Você está querendo um filho rebelde dentro de casa? É isso? Então, não irrite. Mas, olha o que a Bíblia fala. Criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Não crie o seu filho baseado naquilo que você viveu, no seu aprendizado, no que a internet diz, no que as vozes do mundo dizem. Não. Como que eu vou criar o meu filho? Deus está mandando segundo a palavra, segundo o conselho do Senhor. Estou precisando de um conselho, um direcionamento. Oh, querido, aqui. Segundo a Bíblia, eduque o seu filho. Amém? Amém. Autoridade tem respeito mútuo. Mútuo. Eu respeito você e você me respeita. Quando que eu vou respeitar o meu filho? Quando você para ouvir o seu filho. Você está respeitando. Chegou um bilhete na agenda da escola. Antes de você já entrar com uma consequência, com um castigo, uma varada, ficar sem celular, seja lá qual for a consequência que você escolheu, ouve, para. Ouça o seu filho. O que aconteceu? Por que você bateu? Por que você ficou nervoso? O que te tirou do sério? Às vezes, seu filho está sofrendo na escola e você não está percebendo, porque você só está olhando o lado que ele bateu. Mas qual foi a motivação? Desde quando esse menino te perturba? Entende, querido? Isso é respeitar o seu filho. Não significa que você está passando a mão na cabeça dele. Significa que você está sendo pai e está ensinando o seu filho o que é respeito na prática. Então, quando o seu filho te obedece, mesmo não concordando, mas ele sabe que você é pai, que você ama e que você coloca limites, aí ele vai e te obedece. Mesmo que... Eu falo com os meninos que a obediência tem que ser completa, imediata e com alegria. Esse é o nosso sonho. Mas mesmo que obedeça de cara trancada, mas obedeça a si mesmo. Daqui a pouco o sorriso chega.
Quando ele te obedece, ele está te respeitando, porque ele sabe que você é autoridade sobre ele. E quando você exerce autoridade sobre o seu filho, você se respeita. Olha o respeito mútuo. Você se respeita, porque você é autoridade, você exerceu a autoridade que você deveria exercer. Você se sente orgulhoso de você mesmo. Sabe aquele meme? Estou tão orgulhoso de mim. É tipo isso. E o respeito é tão completo, queridos, que você respeita a Deus, porque você está honrando a autoridade que Ele te ordenou. Quando você não se respeita, quando você não respeita o seu filho, quando o seu filho não te respeita, isso é desprezar a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Não despreze o dom que há em ti. O dom de ser pai, de exercer a autoridade. Não despreze. Não seja um pai negligente, permissivo, autoritário. Seja um pai de acordo com a palavra de Deus. Viu, queridos? Não exercer sua autoridade, grava isso. É desonrar a Deus. E é desprezar a sua ordenança, que nós vimos lá atrás em Romanos, que é a ordenança do Senhor. Olha o que diz a palavra em 1 Pedro 2:17. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus, honrem o rei. Temer a Deus, todo mundo tem que temer. Quem é o rei na sua casa? É você. Tratem a todos com devido respeito. A criança, o jovem, o idoso. Por que devido respeito? Porque criança o respeito é um, para o idoso o respeito é outro. Né? O tratamento é outro com o idoso que com a criança, mas o respeito é o mesmo. Temam a Deus e honrem o rei. Honrem a autoridade da sua casa, meninos, adolescentes, crianças. Honrem o rei, que é o seu pai e a sua mãe. Amém, povo? A autoridade tem empatia, claro. A autoridade te permite ser empático. Te permite sentir o que o filho está sentindo. Ou pelo menos tentar olhar com a ótica dele. Porque sentir o que o outro sente é muito difícil, né? Mas pelo menos tentar olhar com a ótica dele. Por que meu filho está sentindo isso? Por que ele chegou triste hoje? A empatia, ela precisa fazer parte de alguém que exerce autoridade. Ela te permite descer ao nível de confusão do seu filho. Sabe, sai desse pedestal de eu sou mais experiente, eu já tive a sua idade, eu sei o que eu estou falando. Sai disso, esse discurso não funciona, só te afasta. Sai desse pedestal, desce, vai ao nível de confusão do seu filho, entra no mundo dele, começa a entender por que ele pensa assim, por que ele age desse jeito. Vai ser muito mais fácil de se relacionar com ele. A gente relaciona com quem a gente conhece. Vai ser muito mais fácil de você corrigir, porque você entendeu. E você vai perceber que muitas vezes você está cobrando uma maturidade que ele não tem, que ele é só um adolescente. O córtex pré-frontal só termina de ser formado aos 24 anos. Até então, ele não consegue controlar suas emoções, gerenciar suas emoções, não consegue. Ele precisa de você para dizer, calma, filho, pega e abraça com força. Sabe aquela hora que você precisa abraçar seu filho, ele quer sair, você fala, filho, eu te amo. Calma. Senhor Jesus, traz paz. Ele não sabe se acalmar. Crianças de 2, 3, 4 anos, muito menos. Esse córtex pré-frontal aqui só começa a ser desenvolvido lá pelos 3, 4 anos de idade. Aí que ele vai começar a entender o que é ficar calmo, o que é gerenciar a emoção. Aí as frustrações da vida, os problemas da vida vão fazendo ele ficar uma pessoa mais centrada. Agora, um menino muito mimado, que não vive frustração nenhuma, lá para os seus 24, 25 anos, vai se tornar um adulto. E antigamente, com 18 anos, já estavam se casando, não é? Já estavam formando famílias. Por que hoje a adolescência está indo até 24 anos? Porque os pais deixam o filho fazer o que quer, né? Não está ali presente. Então, entra no mundo dele, entenda que ele ainda é imaturo. E você vai ter estratégias de correção eficazes. Não vai ficar naquele blá, 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 naquela palma, palma, vara, vara, castigo, castigo, que não resolve nada. Amém, queridos? Você vai entender melhor o seu filho. Olha que lindo esse verso, Filipenses 2:7. Pelo contrário, ao nosso Senhor Jesus, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Gente, olha que coisa linda. Olha como o nosso Deus é empático. Onde que Deus é autoritário? Ele deixou a sua glória e veio se tornar homem. Viveu a vida comum de homem que ele criou. Por que nós não podemos ter um pouco de empatia e entrar no mundo do meu filho um pouco, jogar com ele um joguinho, entender das gírias dele, da linguagem dele,
viver um pouquinho com Ele. Jesus não fez isso, gente. E por que essa soberba do nosso coração? A empatia traz humildade para ouvir, para pedir perdão. Porque às vezes você vai ter que pedir perdão de alguma coisa, porque você entendeu como eu estou sendo duro com meu filho. Deus, ele é só uma criança. Quando você começa a empatia, você começa a perceber que você às vezes está errado. Porque nós somos humanos. A gente age como Deus, mas a gente não é Deus não, viu? A gente quer, Deus é o nosso modelo de paternidade, mas nós não somos Deus não, nós vamos errar. Deus não erra, mas nós erramos. Então nós podemos pedir perdão. E uma coisa linda, queridos, humildade para mudar de ideia. Sabe quando você estabelece as regras? Lá atrás, nos limites que você estabeleceu? Quando você entra no mundo do seu filho, você começa a perceber que aquele limite está muito pesado. Não, meu filho não tem maturidade para isso. A empatia te traz humildade para retroceder, para mudar as regras. Entende? Te traz essa humildade para ouvir a opinião do outro. E deixa eu te falar. Deus não mudou a opinião quando conversou com Moisés e destruiu o povo. E Moisés fala, Senhor, o que vão dizer do Senhor que tirou o povo do Egito para matar no deserto? É realmente, Moisés, você está certo. Vamos seguir em frente. Segue o plano. Olha que coisa linda. Isso é um exemplo de Deus mudando o plano, mudando a ideia, porque teve relacionamento. Ele tinha relacionamento com Moisés. Moisés descia com o rosto brilhando, ele tinha intimidade com Deus. Você tem relacionamento com seu filho, querido? Não há como ter autoridade se não tiver relacionamento, empatia, sinceridade, conexão, regras. Amém? Amém? A autoridade tem aprendizado. Débora, eu bato, não adianta nada. Eu já falei 1000 vezes, não adiantou. Já tirei o celular, não sei quantas vezes, não adiantou. Porque ele não aprendeu. Não entrou virtude ainda, não entrou valor, não entrou ensinamento. Então, reveja a sua correção. Reveja. Está conversando demais? Não está faltando, agora não está chegando a hora de entrar com a consequência? Tem gente que conversa muito. Parece que o menino está assim, me dá uma varada. Me tira meu celular. Parece que eles ficam pedindo, faça alguma coisa, pai. Deixa de ser bobo. Você não manda em mim, não? Só falta eles falarem isso. De tão que o pai e a mãe são bobos. Filhinho, só dessa vez. Aí já conversei com você. Ó, dessa vez a mãe vai deixar. Sai dessa. Sai desse lugar de bobo. Exerça a sua autoridade. Então, não está funcionando, tem alguma coisa errada. Reveja. Não, só vai ter mudança de comportamento se tiver aprendizado. Não foque o mau comportamento. Foque a raiz, a causa. O que está no coração do meu filho? Por que ele está fazendo isso? Aí sim vai ter mudança. Quando você conseguir detectar o que é. Aí você vai entrar no mundo dele e vai conversar com ele do jeito que ele vai entender. Vai trazer exemplos. Você vai orar com ele. Aí sim vai ter mudança. Então, a autoridade, ela traz aprendizado. O autoritarismo, ele faz para não apanhar. Ele faz para não ter castigo. E da próxima vez ele vai fazer escondido, porque ele não quer apanhar. Ele não faz porque ele aprendeu. Ele não faz porque ele não quer apanhar. E quando ele for adulto? Que pai e mãe não bate mais em mim. Não teve aprendizado. Que adulto que vai ser? Essa geração que nós temos visto aí. Né, queridos? O salmista diz em Salmos 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus mandamentos. Você vai dizer, filho, um dia você vai falar o Salmo 119, 71 para o papai. Tenho certeza que um dia você vai falar assim, pai, foi bom ter sido afligido porque eu aprendi. Tem um texto na internet que chama Mães Más, ou Mãe Má, Mãe Chata, alguma coisa assim. Que ele fala de tudo que a mãe dele falava, não pode sair, não pode usar droga, não pode isso, não pode aquilo. Hoje os amigos todos estão mortos ou envolvidos em droga e ele lá um excelente profissional. Ele falou, eu chamava minha mãe de chata. Hoje eu vejo que minha mãe era uma boa mãe. Estava só exercendo o papel dela de mãe. Então um dia seu filho vai dizer isso para você. Não precisa esperar que agora ele vai ser seu amiguinho e que vai te obedecer em tudo sorrindo, não. Não precisa esperar isso. Mas quando ele for adulto, ele vai se tornar o seu grande amigo. Tem pai que quer ser amigo do filho hoje, aí deixa o filho fazer tudo para ser legalzinho, para gostar do filho. Não queira ser amigo do seu filho. Você vai ser amigo. Mas o seu foco é ser pai, é ser um educador, um direcionador de caminho para ele. E quando ele se tornar adulto, ele vai falar assim, meu pai é um grande homem. Minha mãe é uma mulher de Deus. Eu vou para ela pedir um conselho. Eu vou visitar minha mãe com amor, não porque eu tenho que ir, porque é domingo e eu tenho que ir lá vê-la, mas é porque ela foi uma grande mulher na minha vida. Às vezes os pais estão jogados num asilo e todo mundo fica com dó do velhinho. Como que esse velhinho foi como pai? Não que justifique, tá, queridos? Mas você vai colher aquilo que você planta. Planta hoje, para você colher no futuro, na sua velhice.
E por último, a autoridade tem coragem. Coragem para fazer isso tudo que eu falei aqui. Para ser empático, para colocar limites. Tem que ter coragem, querido. Coragem para não ter medo do clima ficar pesado. Não tenha medo. Ai, mas Débora, se eu falar, ele vai chorar. Que chore. A Bíblia fala em Salmo 127 que os filhos são como flechas na mão de um... Completa, que vocês conhecem a Bíblia. Na mão de um guerreiro, valente. Então tem que ter coragem, querido. A Bíblia não diz que os filhos são como flechas na mão do bobinho, na mão do frouxo. Não, são como flechas na mão do guerreiro, na mão do valente. Teve filho, agora se torne guerreiro. Não seja como Gideão, não. Senhor, o Senhor colocou um filho sobre a minha vida. Então agora me dá essa garra, me dá essa coragem, porque eu preciso. Porque a autoridade precisa de coragem. Senão você vai cair ou na permissividade ou no autoritarismo. Né? Vão chorar, vão questionar, mas não tenha medo. Se você sabe o que você quer, se você sabe o seu lugar, siga em frente em autoridade. Amém, queridos? 2 Samuel 7,14 diz: eu serei o pai dele, e ele será meu filho. Quando ele errar, eu o castigarei, como um pai castiga seu filho. Tem que ter coragem. No mundo de hoje, você tem que ter coragem para dizer: eu vou castigar o meu filho. Castigar, gente, o que o mundo pensa? Espancou. Não. Você vai escolher com seu filho quais são as consequências. Né? Como nós corrigimos as nossas filhas? Isso está no meu coração, não é de hoje, não. Não tem ninguém que nos conhece aqui desde criança, né? A não ser que o meu irmão e a prima do mano. Desde pequenininhas, nós traçamos nossas duas filhas que estão aqui. Chegava coisa errada, nós conversávamos. Às vezes a gente estava de doido para soltar um tapa, mas a gente conversava antes. Filha, por que você fez isso? E eu estou te falando aqui, queridos, perante Deus, eu e o mano, nós sempre conversamos. Ela falava, nós orávamos, eu explicava. Várias vezes eu chorei junto. Filha, você não pode fazer isso, você é uma serva de Deus, não sei o quê. Quando acabava tudo, pega a vara. Nós pegávamos a vara, vira, filha. Estultícia, sai, em nome de Jesus. Vem cá, eu te amo. A gente abraçava, a gente chorava, a gente orava. E estão aí, ó, duas bênçãos na nossa vida. Não tenha medo de corrigir o seu filho. Não vá pelo que o mundo diz. Vai pelo que a palavra diz. Amém, queridos? E, por último, eu quero trazer esse texto, que é profundamente profundo, redundante, que ele é muito profundo. Paulo escreve a Timóteo, a gente sabe que Paulo escreveu para Timóteo, Timóteo estava sendo um jovem pastor. Né? Ah, Débora, eu não sou pastor, então nem leio Timóteo. Se você é pai, você é pastor. O primeiro pastor do seu filho é você. Então, leia a carta de Timóteo, para saber como ser um pai, como ser o pastor do seu filho. Amém? As duas cartas de Timóteo, de Tito, porque pastor, pai é pastor. Então, nós vamos ler esse texto. E eu quero que vocês prestem atenção. É o último, tá? Ao servo do Senhor, papai, mamãe, ao servo do Senhor é para você. Não convém brigar. Ó, não convém brigar? Não convém. Deus está dizendo, não convém brigar. Mas sim ser amável para com todos. Não é só com os irmãozinhos da igreja, bonitinho. Seja amável para com todos, inclusive para o seu filho que está na rebeldia. Rebeldia é pecado, vai orar por ele. Seja amável para com todos, apto para ensinar. Eu vou ensinar meu filho o caminho de Deus, eu preciso ser apta. Eu estou aqui fazendo um seminário de educação de filhos, um seminário de família, porque eu quero estar apto para ensinar o meu filho a como ser um homem de Deus. Eu preciso estar apto a ensinar minha filha como ser uma mulher virtuosa. O servo de Deus deve ser amável com todos, apto para ensinar, paciente. Débora, eu não sou paciente. Então, pastor, nós vamos fazer um apelo. Você vai vir aqui aceitar Jesus, vai receber o Espírito Santo, e junto com o Espírito Santo você vai receber o fruto do Espírito, que é paciência. Você é crente? É crente? Você tem o fruto do Espírito? Então você tem paciência dentro de você, querido. Então você é paciente. Senhor, exerça em mim a paciência que o Senhor colocou dentro de mim. Tá? Porque a Bíblia diz que ao servo do Senhor não convém brigar, mas ser amável com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem. Pensa como pai. Nós estamos falando de pai, né? Quem te opõe como pai? Seu filho. Então você vai corrigir o seu filho como? Como diz a palavra? Com mansidão. Não é sendo trouxa, não é sendo bobo, é sendo tudo isso que nós falamos aqui para trás. Isso é corrigir com mansidão, com amor. Na esperança, para quê, queridos? Para que você corrige o seu filho? Não é para ele ser um filho lindo, você exercer um troféu. Eu não estou aqui exercendo um troféu das minhas filhas. Olha como eu fui uma boa mãe, olha como eu e o Mano fomos pais maravilhosos. Não é para isso. Não é para ele se tornar um bom cidadão, um bom profissional. O objetivo, qual é a palavra que diz?
na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, para que Deus traga arrependimento no coração do meu filho, para que ele veja que aquilo é pecado. Como meu filho vai saber se é pecado se eu não falo de pecado para ele, porque pecado é coisa de adulto? Não, Débora, ele só tem 3, 4 anos, como que eu vou falar com ele que o diabo, pecado? Fale, porque o diabo está se apresentando para ele. Mostre para ele que o mal é o pecado, é o diabo, para que ele venha ao arrependimento quando ele estiver errado. Como ele vai se arrepender se ele não sabe nem que ele está errado? Levando-os, olha só, levando-os ao conhecimento da verdade, é o que eu falei, entra com teologia, entra com o plano da salvação quanto antes, porque seu filho precisa conhecer a verdade. Para quê? Para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Querido, o filho está em desobediência, o filho está aprisionado na armadilha do diabo. Você precisa falar de Jesus para ele, de arrependimento. Correção leva tempo, por isso que não é só um castigo, leva tempo para que ele volte à sobriedade, escape da armadilha do diabo que os aprisionou. Amém, queridos? Precisa ter coragem, não precisa? Tem corajosos aqui, irmãos? Amém? Deus abençoe a sua família. Muito obrigada pela oportunidade. Está aqui o meu Instagram. Sigam lá e a gente conversa lá. Obrigada, pastor. Deus abençoe.